Graça e paz, irmãos, iniciando a nona parte, módulo 3, maturidade. Primeira lição, lição de número 1. Como mordomo fiel. Então, vamos lá, você pode acompanhar pela sua apostila. Ser disciplinado. E aí eu já, de antemão, adianto que eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim: ser disciplinado ou disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não queremos, quando não estamos com vontade. Então, em todas as áreas da sua vida, às vezes vai acontecer de você não estar disposto, não estar com vontade, estar cansado, com preguiça de fazer uma determinada coisa. E a disciplina entra justamente nessa área onde você faz o que precisa ser feito, independente da sua vontade, independente da sua preguiça, do seu ânimo, da sua disposição, porque precisa ser feito e você entende isso. Isso é ter disciplina. Então, o nosso caráter cristão, ele precisa ser disciplinado em diversas áreas. Nem sempre você vai estar disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, mas como o próprio nome já carrega em si essa importância, precisa ser feito. Então, vamos lá. É através do hábito que nós adquirimos a disciplina. Então, precisamos nos esforçar para ter o hábito e praticar a vontade de Deus. Precisamos ser disciplinados quanto à vontade de Deus, porque senão nós estaremos à mercê das nossas vontades carnais e terrenas. Então, uma das áreas que Deus nos chamou para nos disciplinar é no tocante à administração das nossas finanças, a administração daquilo que Ele colocou na nossa mão. Então somos chamados a uma responsabilidade, nós somos chamados para sermos administradores, despenseiros, encarregados, ou em outras palavras, administradores, sim, administradores daquilo que o Senhor nos colocou em suas mãos. E aí, para provar isso, nós temos um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso 1 e 2. Deixe-me abrir aqui também. 1 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 2, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então Deus, ele tem mistérios e ele colocou em nossas mãos para que viéssemos a administrar. E essa administração que precisamos ter com as coisas de Deus, elas precisam ser tratadas com fidelidade. Deus espera que nós sejamos fiéis naquilo que Ele coloca em nossas mãos, para que a vontade dEle seja glorificada e o propósito dEle aconteça através de nossas vidas. Nós literalmente somos mordomos, ou seja, somos aqueles que administram aquilo que não pertence a nós e sim a outro. Então Deus, ele coloca algo em nossas mãos para que venhamos a administrar, e essa administração nos torna mordomos de Deus, gestores dos propósitos de Deus, administradores, cuidadores, zeladores dos seus propósitos, da sua vontade. Então, vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos das áreas em que Deus, ele quer que nós administremos
com fidelidade. Então vamos falar aqui de 3 pontos que Deus colocou em nossas mãos para que venhamos a administrar com zelo, com fidelidade, a fim de que os propósitos dele, os planos dele se cumpram em nossa vida. Então, tópico 1 fala sobre sermos fiéis com o tempo. Então, Deus deu um tempo a cada um de nós e o tempo que ele nos deu é muito precioso e precisamos administrar com fidelidade. O tempo é uma arma muito poderosa para amadurecer o líder, para esclarecer fatos, para desenvolver propósito, estabelecer conquista, acomodar coisas. Indiscutivelmente, o tempo é uma arma muito poderosa e nós não podemos fugir do tempo porque estamos inseridos no tempo. Deus sim é o Senhor do tempo, ele criou o tempo Cronos, que é o tempo cronológico, finito, esse que nós estamos inseridos. Então, ele cria o tempo, nos insere nesse tempo e nós estamos sujeitos ao tempo. O tempo de Deus ele é diferente, é o Kairos. O nosso tempo é o Cronos. Então, nós estamos sujeitos ao tempo estabelecido por Deus e isso nos remete a uma finitude. Então, nós não temos como fugir do tempo porque estamos inseridos nele, vivemos e estamos sujeitos a ele. A nossa história, toda ela é criada, ela é cumprida, ela acontece dentro desse tempo. E nós somos responsáveis por administrar esse tempo. Precisamos estar atentos ao tempo que a nós é concedido. Deixa eu ler mais um texto com vocês que está em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1. Salomão escreve a seguinte palavra: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos ler um pouquinho mais, porque diz tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço. E aí ele segue falando que o tempo depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação e há uma recompensa pelo tempo bem administrado. Então, primeiro, tudo tem seu tempo determinado. Então, Deus ele não é desorganizado e também não quer que nós sejamos desorganizados. Deus ele criou uma linha do tempo com muito carinho, te colocou nela e te deu a incumbência de administrar dentro dela. Então nós não podemos perder tempo com coisas vãs e alheias ao propósito de Deus, ao plano de Deus. Certamente faremos coisas que destoam desse propósito. E Deus permite, porque nós somos humanos e Ele respeita a nossa natureza. Mas se queremos buscar a plenitude, a perfeição do Senhor, precisamos nos esmerar, nos esforçar, trabalhar em prol do melhor aproveitamento do tempo que nos é dado, a fim de cumprir o plano e o propósito do Senhor. Então, precisamos respeitar etapas, porque Deus ele estabeleceu tempo para todas as coisas. No texto que nós acabamos de ler, você vai ter tempo para se entristecer, você vai ter tempo para buscar, para trabalhar,
você vai ter tempo também em que as coisas vão dar errado e vai ter o tempo determinado por Deus para que as coisas deem certo. O importante é sabermos lidar com esse tempo, ou entender que há um tempo para cada coisa. Precisamos ser fiéis para com o que o Senhor nos deu. Não podemos desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Isso é do que nós estamos falando. Fidelidade para com o tempo que a nós foi concedido, a nós foi dado. Então, um segundo ponto diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nós muitas vezes caímos no erro de querer antecipar a maturidade das coisas. Às vezes você tem um ministério em suas mãos, vou dar um exemplo aqui, e você não tem paciência para esperar o tempo devido para que esse ministério amadureça, para que as coisas venham a acontecer no tempo certo. Há um tempo de Deus determinado para todas as coisas que há debaixo do céu. Então, nós estamos sujeitos a esse tempo e precisamos entender e administrar bem esse tempo que o Senhor nos concedeu. Nós temos que ter em mente que a vida ela vai nos levar ou vai nos apresentar diversos desafios e nós precisamos, diante desses desafios, administrar o nosso tempo de forma sábia, de forma que o propósito de Deus possa se cumprir no tempo determinado. Não controlamos o tempo. É muito importante isso ficar bem sedimentado na sua mente. Não controlamos o tempo. Deus determina o tempo de cada coisa. O que nós fazemos? Administramos o tempo que está sob o nosso controle, ou seja, o que você está fazendo agora. Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está buscando ao Senhor, está fazendo a obra de Deus, você está aproveitando bem o seu tempo. E a partir desse aproveitamento do tempo, dessa administração do seu tempo, Deus ele vai cumprir o seu propósito, cumprir o seu plano, o seu chamado, vai dar a cada tempo, a cada momento, a sua conquista necessária. O segundo tópico que nós vamos falar é sobre termos fidelidade com os dons e talentos. Todos nós temos dons e talentos, isso é uma verdade, mas nós precisamos entender que existe uma pequena diferença no tocante ao propósito divino em relação aos dons e aos talentos. Os dons, eles são dádivas, são presentes que Deus deu para cada um de nós, está na nossa vida. Nós nascemos com esse dom ou recebemos ao longo da nossa vida, um presente de Deus. Deus nos dá um dom, seja para culinária, música, artes, canto, ensino, enfim, o Senhor ele dá um dom porque há em Deus o desejo de que nós venhamos a cumprir um propósito dentro desse dom que Ele nos deu. E o talento dentro desse contexto são os dons que são desenvolvidos, as habilidades que vão sendo acrescidas ao dom de forma a aprimorar o dom. Então, o Senhor ele nos dá um dom e depois ele vai nos dando capacitações para que esse dom evolua. Então tem, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de tocar um instrumento musical. Então o que quer dizer isso? Essa pessoa ela tem uma facilidade natural, algo natural que Deus deu para desenvolver essa habilidade. Mas se ela não fizer nada, se ela simplesmente pegar aquele talento e enterrar, como diz lá na parábola dos talentos contada por Jesus, não vai adiantar muita coisa, porque o dom vai ficar estagnado, quando na verdade nós precisamos ser fiéis para com o dom que Deus nos deu, ou seja, entender o dom que Deus nos deu. Já vamos começar a trabalhar essa questão de qual é o seu encargo, porque você aprendeu até agora todos os fundamentos básicos para que você entenda
que Deus tem algo para te dar, que Deus tem algo para colocar na sua mão, na verdade já colocou, e você precisa, primeiro, aceitar esse dom e depois aperfeiçoar esse talento. Você precisa aceitar esse dom e aperfeiçoá-lo. Você precisa ser alguém talentoso. Talentoso é aquele que se capacita, aprimora o seu dom. Então, nós precisamos ser fiéis para com o que Deus nos deu. Na nossa vida, muitas pessoas vão ter dons que não vão ser aprimorados, não vão ser melhorados. Isso é um ato de infidelidade para com o que o Senhor te deu. Deus ele te deu um dom para que você evolua, para que você cresça, para que você aumente. E aí, sim, você estará sendo fiel para com o que o Senhor te deu. Um outro texto que eu gostaria de ler com você está em Êxodo, capítulo de número 31. Vamos ler dos versos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Disse então o Senhor a Moisés: Escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos de ouro, para prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então aqui temos um exemplo de que Deus ele chamou a Moisés e disse que havia escolhido a Bezalel para executar todo tipo de obra artística e artesanal. Ou seja, a ele foi dado o dom de executar tais atividades para o templo. Contudo, além de dar o dom, Deus o encheu do Espírito Santo, o capacitou ainda mais para que ele fosse especialista naquilo que Deus já havia lhe chamado anteriormente. Provavelmente, Bezalel, como costumamos dizer, já deveria ser bom. Deus o tornou o melhor. Para cumprir o seu propósito, ele já era bom, ou seja, já havia recebido o dom, e Deus o capacitou ainda mais, o encheu, o tornou o melhor naquilo. O fez realizar obras que talvez nenhum outro homem conseguiria. Isso é coisa de Deus. Então Deus escolhe pessoas em dons específicos. Deus ele escolhe você para que você seja o portador, o mordomo, o administrador de algo que ele tem para fazer, para realizar no tocante à sua obra. E aí ele potencializa o dom. Ele não só te dá aquela capacidade, só que ele te enche do Espírito Santo para que você realize aquilo como nenhuma outra pessoa. Então você precisa descobrir aquilo que Deus te deu para que você possa potencializar o projeto de Deus na sua vida, para que você realmente seja cheio do Espírito Santo, principalmente nessa área, para que você possa atuar na vida de pessoas, abençoar pessoas, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então, Bezalel, ele era um excelente artífice da época. Ele era uma pessoa muito boa naquilo. Mas Deus estabeleceu uma outra dimensão, o levou a um outro nível. Porque para cumprir aquele propósito, Deus ele não precisava de alguém bom. Ele precisava do melhor. Alguém que fizesse perfeito. Alguém que fizesse no nível do propósito, do projeto, do plano de Deus. Então, Deus, ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele tem um sonho para você. Você precisa estar disponível e buscar capacitações
que só vem por intermédio do Espírito Santo. Você se disponibiliza quando você entra numa faculdade, quando você entra num curso, quando você lê um livro, você está se disponibilizando para que Deus haja na sua vida. É claro que no texto que nós lemos aqui foi algo extraordinário, foi algo além do ordinário. Deus ele não pegou um homem que estava estudando e daqui a 10 anos o transformou no melhor artífice da região. Deus fez uma obra sobrenatural, porque Deus tinha pressa. E quem disse que Deus não pode fazer isso com você? Da noite para o dia você se tornar um melhor em uma determinada área. Mas no ordinário, naquilo que é normal, naquilo que é paulatino, naquilo que é processo, naquilo que é dia a dia, Deus ele vai pegar suas características, vai pegar sua disponibilidade e vai potencializar. Aquele homem, o Bezalel, que nós estamos dando como exemplo, ele estava acostumado a trabalhar naquela área específica, mas não naquela proporção de qualidade. Ele não tinha aquele nível top, master, on the road que Deus precisava. Então, Deus o encheu, potencializou o seu dom e seu talento e ainda deu ainda mais destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus deu ainda mais do que ele já possuía, ou seja, do que já havia dado antes, para que o plano de Deus evoluísse, tivesse um upgrade, tivesse uma potencialização e fosse algo tremendo para aquela época. E o último tópico que eu gostaria de falar com você nessa aula é a respeito de você ser fiel com a sua contribuição financeira. Sim, Deus ele quer que você atue em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Nós não vamos falar aqui, entrar na explicação tintim por tintim do que viria a ser o dízimo, porque lá no Bem-vindo à Família, lá no primeiro módulo, você já teve uma aula específica sobre o dízimo, te explicando o que é a 10ª parte, que o dízimo não é só daquele seu salário mensal, é de tudo que você recebe, todos os seus ganhos, e isso quando ele surgiu, quando ele foi criado, o primeiro que deu dízimo, enfim, nós já falamos sobre isso. Na dúvida, volta lá na aula sobre dízimo, lá no Bem-vindo à Família, ou nos procure para tirarmos mais dúvidas sobre o assunto. Fato é que também falamos isso, mas que existem vários demônios para destruir a nossa vida financeira e que ter dinheiro não é um problema. Ser uma pessoa financeiramente bem instruída e até mesmo bem sucedida não é um pecado, não é um problema. O problema é você não entender qual é a função do dinheiro na sua vida, para que serve o dinheiro na sua vida, que bênçãos o dinheiro pode trazer para a sua vida e para as outras pessoas através de você, e também a respeito da obra do Senhor. Então, muitas vezes, em detrimento de ter mais dinheiro, nós acabamos amando mais a Mamon do que ao Senhor. E a Bíblia nos alerta que nós não podemos servir a dois senhores. Deixa eu ler mais um texto aqui com vocês, que está em Mateus, capítulo de número 6, e vamos ler o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus ele estabelece aqui uma separação entre amar a Deus e amar o dinheiro, amar as coisas, ser uma pessoa materialista. Então, deixa eu botar 2 pontos aqui dentro desse contexto. O primeiro deles é
temos que ter prioridade em Deus. Deus é a nossa prioridade. Para servirmos a Deus, precisamos ser despojados do materialismo, ou seja, fazermos questão ou amarmos demasiadamente as coisas materiais, as coisas do mundo. E aí Deus, ele nos chama a amar a Ele mais do que ao dinheiro, amar a Ele em primeiro lugar. Não servirmos a dois senhores, e sim servirmos ao Senhor, a Deus, em primeiro lugar. Sempre em mente que nós estamos falando aqui sobre mordomia. Então, entenda, o seu dinheiro, ele não é seu, é do Senhor. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Nós somos tão somente mordomos dele, mordomo do que ele nos deu. E precisamos administrar aquilo que ele nos deu, seja o nosso tempo, seja os nossos dons, os nossos talentos, e seja as nossas finanças, os nossos recursos. Somos chamados para sermos administradores do Senhor, não senhores dos nossos recursos. Nós não somos o dono, nós não somos os senhores, nós somos servos, nós somos mordomos, administradores, despenseiros do que o Senhor nos deu. E, em segundo lugar, precisamos saber o propósito do dinheiro. O propósito do dinheiro em nossa vida. Dinheiro é bênção, mas pode vir a se tornar uma maldição se nós não sabermos utilizá-lo no propósito de Deus. Na prática, só servem a Deus enquanto isso se aplica em compromisso financeiro, ou seja, não adianta nada você dizer que serve a Deus, que ama a Deus, que tem Deus em primeiro lugar na sua vida, se isso não se aplica à parte referente às finanças da sua vida. Então, amar a Deus, servir a Deus, se dedicar a Deus, ter a Deus como primeiro lugar na sua vida, necessariamente inclui a parte financeira, inclui o dinheiro, ou seja, você precisa ser fiel naquilo que Deus lhe deu, ou seja, fiel nos dízimos, fiel e generoso com as ofertas. O que nós precisamos de verdade é sermos gratos a Deus pelas bênçãos materiais que Ele nos deu, mas não podemos ser materialistas, entendeu? Você precisa ser grato pelas bênçãos e não excessivamente amar a bênção. E sim, você precisa amar o abençoador. Porque quando você ama mais a bênção do que o abençoador, você se torna uma pessoa materialista, uma pessoa que está preocupada em receber, em ganhar. E deixa de lado o verdadeiro propósito, o verdadeiro cerne da questão de você ter sido abençoado. Por que eu fui abençoado? Eu fui abençoado com um propósito, com um objetivo. Então, deixe-me ler mais um texto aqui com vocês, que está em Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 18, que diz assim: Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, para finalizar, eu resumo dizendo que Deus é quem nos dá a capacidade de produzir riquezas, como diz o texto que nós acabamos de ler, mas também, fazendo um apanhado geral do que nós estudamos essa lição, é Deus que nos dá tudo o que temos. Então, Ele nos dá tempo, Ele nos dá dons e talentos, e Ele nos dá riquezas, bens, Ele nos dá finanças, em outras palavras, dinheiro, sustento. Então nós precisamos ser fiéis com essas três áreas, que é o objetivo do nosso estudo. É claro que tem outras áreas que nós falaremos ao longo do curso, mas
para essa lição, para esse momento, é importante você focar, é importante você saber que essas 3 áreas, o nosso tempo, nossos dons e talentos e as nossas finanças, os nossos recursos, o nosso sustento, tudo englobado nessa última categoria, Deus ele nos deu para que venhamos a administrar. Deu é uma forma de dizer, né? Talvez a palavra mais correta fosse emprestou, porque ele colocou em nossas mãos para que venhamos a administrar, a sermos gestores, sermos ministros, despenseiros, em outras palavras, mordomos, cuidar daquilo que não é nosso e sim do nosso Senhor. Então, dando só uma pincelada bem rapidinho aqui, resumindo tudo que nós estudamos com relação ao nosso tempo, temos que entender que temos um tempo determinado e todo tempo determinado tem um propósito e nós precisamos administrar bem o nosso tempo e entender que, de acordo com o propósito de Deus, tudo acontece no seu tempo determinado, segundo o seu propósito. Com relação aos nossos dons e talentos, Deus ele nos dá e nos dá ainda mais. Ele nos dá e aumenta a proporção. Ele tanto escolhe as pessoas com dons específicos para realizar os seus propósitos, como também potencializa esses dons. O que nós precisamos fazer? Nos capacitar, nos colocar disponíveis para que ele possa nos encher, para que ele possa nos usar, para que ele possa nos capacitar e para que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele nos deu. Sejamos administradores, bons mordomos, para que a obra possa ser feita através daquilo que ele nos deu. E, por fim, devemos ser fiéis também com a nossa contribuição financeira, que é com os nossos recursos. Tudo que temos foi dado pelo Senhor. Então temos que entender que ele é a nossa prioridade e nós precisamos entender qual é o propósito dos recursos que Deus colocou em nossas mãos. Deus ele não nos dá bênçãos aleatoriamente. E na apostila tem um termo muito interessante que diz que o Senhor não faz por fatalismo, ou seja, não é algo acidental, algo que acontece do nada, algo que você dá uma topada e eita, aconteceu. Não, tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê. Então, que você possa, a partir dessa lição, se aperfeiçoar, buscar, crescer, que Deus fale poderosamente ao seu coração. Não deixe de dar uma lida na apostila, responda as avaliações e qualquer dúvida que surgir nos procure. E até a próxima lição, que será a sua santidade. Então começamos falando sobre sermos mordomos fiéis e dentro dessa mesma apostila vamos falar sobre a sua santidade. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.